Todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. O que explica essas diferenças? Por que as pessoas são classificadas na sociedade indiana tradicional de acordo com as castas, na sociedade otomana de acordo com a religião e na sociedade norte-americana de acordo com a raça? É meio que óbvio dizer que os seres humanos tiraram vantagem das redes de comunicação que eles mesmos criaram. Só que essas vantagens eram vantagens infundadas, hierárquicas e ridiculamente injustas. Então vamos pensar numa visão de um senhor de escravos lá durante a independência dos Estados Unidos. Quando ele falava sobre igualdade, ele não queria se referir a um sistema público de saúde, né? Até hoje eles não têm, inclusive. Ele não queria dizer sobre uma educação de qualidade. Ele estava falando sobre qual era a relação do Estado com a propriedade dele. Então nós nos desenvolvemos desde a Revolução Agrícola até agora, nos baseando em ficções criadas por nós mesmos. Então, brancos versus negros, ricos versus pobres, sistemas de castas, homem versus mulheres, homens livres e homens escravos. Muitas dessas ficções, elas surgiram de uma forma totalmente acidental. Então, chegou um povo que era um pouco mais forte do que o outro, acabou fazendo o outro de escravo, e isso foi, se prolongando ao longo do tempo. Só que para essa situação se manter estável, os dominadores, não importa quem seja, vamos falar só dos dominadores, eles tinham que criar um mito que era muito bem fundamentado. Então, no que eles se fundamentavam? No mito da pureza. É muito comum que a gente evite um ser ou um grupo de pessoas que está contaminado de alguma forma. Só que a gente percebeu isso super cedo, e a gente tirou uma vantagem extremamente injusta e absurda sobre isso. O grupo dominante, ele se relacionava com um grupo puro, enquanto o grupo dominado, ele se relacionava com um grupo não puro, com um grupo contaminado. Então, seja ele racial, seja ele classista ou seja ele escolhido por um poder divino. E é engraçado, né? A gente olha para trás e a gente fala, cara, isso tava na cara. Tava na cara, como é que as pessoas acreditavam nisso? Isso é um absurdo. Só que não é um absurdo quando você vive o momento, quando você vive o presente. Na verdade, isso foi uma coisa criada, muito bem criada, por um círculo ou um ciclo vicioso. Esse círculo, como eu falei antes, ele geralmente se inicia numa ocasião totalmente acidental. Então, um grupo dominador vai lá e domina um grupo que vai ser denominado como o grupo dominado. E, dito isso, são criadas leis discriminatórias contra aqueles grupos. Essas leis, elas vão gerar pobreza, essas leis, elas vão gerar falta de instrução, e aí a sociedade vai cada vez mais acreditando que aquele grupo é realmente um grupo inferior. E aí anos podem se passar, mas a gente vai pegar e vai falar, não, de fato, se aquela pessoa que faz parte daquele grupo dominado não tem um bom emprego, não tem tanto dinheiro, não tem terras, não tem coisas que tornem ela uma pessoa de poder, então possivelmente ela realmente é um grupo inferior, é de um grupo inferior ao nosso. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Vamos falar sobre racismo? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso contexto atual? Ai, Bia, que tosco, militou errado, o racismo não existe mais, a gente já passou dessa fase, a gente já tá totalmente liberto disso. Aí que você se engana, rapaz, vamos voltar um pouquinho, vamos ver lá nos europeus por que eles começaram a escravizar os africanos, por que esse foi um grupo escolhido? Primeiro que a África era super pertinho da Europa, então eles não tinham muito problema de locomoção. Segundo, que já existia um mercado de escravidão na África. E aí abrir um mercado dentro da Europa seria super difícil, começar do zero as coisas, é mais complicado. Então eles aproveitaram essa situação que já existia. Terceiro, que
eles estavam ali, né, para pegar escravos para mandar para países que seriam explorados, assim como nós, o Brasil, né? O que tinha aqui no Brasil quando eles chegaram aqui? Tinha muita malária, tinha muita febre amarela, que são coisas, são doenças que já existiam no continente africano. Então eles falavam, não, os africanos, né, eles estão muito mais adaptados do que nós a isso. Então vamos mandá-los lá porque vai morrer muito menos, a gente não quer perder dinheiro. O que é um absurdo, o que é uma hipocrisia danada, né? Porque e aquele papo de gene dominante? E aquele papo de que os caucasianos eram melhores adaptados do que os não caucasianos, sejam eles quais foram? E aí, Ku Klux Klan, como é que fica isso? E aí começaram a criar um monte de mito com toque divino, falando que os africanos, eles estavam ali naquela posição porque eles mereciam, porque eles descendiam de Cã, e enfim, pipipi, popopó, toda essa coisa que é bizarro da gente olhar pra trás e pensar que realmente aquilo aconteceu. Só que os mitos deram certo. As pessoas tinham asco dos escravos por eles estarem naquela condição de inferioridade, como se fosse culpa deles estarem ali, né? Eles queriam mesmo, realmente. Era o sonho de todo mundo. Ah, mas Bia, parou. Já foram libertados, ó, faz tempo. Ok, de fato, né? Foram libertados faz tempo. Aqui no Brasil, nós somos o último país a libertarem os escravos e nós fizemos isso na base do tranco. Mas aí, como é que isso se desenvolveu depois? Os mitos racistas, eles persistiram, tanto é que a gente é um dos países mais racistas mundialmente falando, também os Estados Unidos. E aí a separação da raça ela foi mantida socialmente. E é aquela coisa, riqueza gera riqueza, pobreza gera pobreza. As famílias que sucederam dos povos escravizados, elas eram muito menos instruídas, porque existia uma separação nas escolas, eram escolas de negros, escolas de brancos, e as escolas para pessoas pretas, para negros, era muito menos instruída, era muito pior do que as escolas para brancos, isso falando lá nos Estados Unidos, que foi aonde aconteceu com maior destaque, né? Sucessivamente, as pessoas de pele preta tinham muito menos chance no mercado de trabalho. E aí, vamos voltar, né? Se não tem preto que é bancário, muito possivelmente eles não servem para isso mesmo. Trabalhei sim com o meu pai, e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Enfim, eram o tempo inteiro taxados, e até hoje são, né, por conta dessa dívida histórica, por conta dessa coisa que a gente viveu no passado e que a gente continua vivendo, eles ainda são taxados de menos inteligentes, menos capazes, inferiores. Mas o que o Harari fala sobre gênero? O que ele fala sobre gênero, né? Não existe evidência científica alguma falando sobre a superioridade masculina sobre a superioridade feminina. E mesmo assim, a gente trata dos deuses como se tivessem falos. Estupro, homicídio por causa do sexo, segregação durante muitos anos e até hoje no presente as mulheres sofrem muito mais dessas mazelas do que os homens. Por quê? A nossa sociedade é masculina, a nossa sociedade é patriarcal. Tanto é que um homem gay, homossexual, sem trejeitos femininos é muito mais respeitado, tem muito menos chance de morrer por ser gay, por ser homossexual, do que aqueles que têm os trejeitos mais afeminados, que sentem como uma mulher. Até os nossos sentimentos, eles foram separados como sentimentos masculinos e como sentimentos femininos. Sentimentos masculinos é o quê? Sentimento de agressividade, de impulsividade, enfim, de guerra, né? Homem, né? Testosterona. E os sentimentos femininos, que é gentileza, empatia, cuidado, tipo, sei lá. Bia, patético esse Harari. Muitas mulheres dominaram o mundo afora. Sim, muitas mulheres dominaram. Apesar de elas serem exceção, mulheres dominaram o mundo, de fato, né? Cleópatra, Rainha Elizabeth. Mas vamos falar da Rainha Elizabeth primeira, que teve o seu mandato, a gente pode falar mandato para quando é monarquia? Que teve o seu período como rainha por quase 45 anos. Vamos ver quem é que estava lá com ela no parlamento? Homens oficiais da Marinha, homens juízes e advogados, homens médicos e cirurgiões, homens professores, homens estudantes, homens xerifes, prefeitos, filósofos, poetas, pintores.
por aí vai. E aí vem as teorias pouco fundamentadas, né? Que é o poder muscular, o vigor, o gene patriarcal e, é claro, o dedo de Deus. Mas isso é só hipótese que não tem veracidade científica nenhuma. Então a gente não pode se basear nisso. Muito possivelmente, não estou falando que isso aconteceu, lá no início da nossa história aconteceu algum evento acidental que ocasionou que a nossa sociedade fosse patriarcal. E aí, lembra do círculo vicioso? Pois é. E aqui a gente consegue ver com clareza que as injustiças e as hierarquias são criadas por nós, inclusive em subtópicos. O homem, ele sempre vai ser mais valorizado do que a mulher. A mulher branca, ela sempre vai ser mais valorizada do que a mulher negra. A mulher heterossexual sempre vai ser mais valorizada do que a mulher lésbica. E quando a gente junta isso tudo? E quando a gente tem uma mulher negra, lésbica, transexual, como é que a gente lida com isso, hein? Ai, gente, essas coisas... Esse foi um capítulo difícil, viu? Opinião aqui, opinião. Beatriz, vamos abrir um parênteses. Opinião pessoal, esse foi um capítulo... E aí vem uma pergunta muito crucial. Como é que uma sociedade que se desenvolveu por conta da cooperação com indivíduos que a gente inclusive não conhecia, passou a se odiar com tanta facilidade? Será que a cooperação pelo repúdio se iniciou desde os primórdios? Será que era assim desde o início? Não sabemos, Yuval não sabe, eu não sei e possivelmente a gente vai ficar um pouquinho de tempo ainda sem saber, porque essas são questões extremamente complexas que envolvem muitos pontos que ainda estão sem o nozinho. Mas a gente está cada vez mais perto de entender sobre isso. Apesar de lento, a gente vive um desenvolvimento social humano inédito na nossa história. As mulheres podem votar, casamentos homoafetivos são legalizados em muitos países e existem sistemas de reparos de dívida histórica. Basta a nossa geração e as futuras gerações continuarem caminhando para a gente construir um mundo mais plural e menos desigual. Assim eu acho que todo mundo ganha. Por hoje é isso, pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, manda ele para um amigo. Essas são coisas muito simples que fazem o canal continuar girando, fazem o canal continuar postando coisas aqui toda semana. Na verdade, não é o canal que faz isso, né? Na verdade, sou eu. E aqui no Trocando em Miúdos é o Gustavo também. Eu não vou falar que tem um link de compra aqui porque a gente perdeu o nosso link de compra. Pois é, acontece, né? Mas tenho certeza que se você quiser acompanhar o Sapiens é muito fácil de encontrar. Eu vou deixar aqui algum link que não é nosso, mas algum link de compra. E daí vocês conseguem acompanhar o Sapiens lendo, o Sapiens assistindo a gente. Eu acho que fica muito mais interativo, muito mais legal. Um beijo, muito obrigada por assistir. Vejo vocês semana que vem e batemos 1000 inscritos! Obrigada, gente. Sério, tô muito feliz. Tô entendendo. Eu ainda não entendi porque isso aconteceu hoje, há poucos minutos atrás. Então eu ainda tô um pouco confusa com isso tudo. Mas obrigada. Tchau. Beijo. Até semana que vem.